Você já ouviu falar sobre disciplinas espirituais? Esse vídeo é sobre as disciplinas espirituais e sobre a importância delas na nossa vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like e fique à vontade também para comentar aqui embaixo. Esse canal é novo, então ele está sendo construído. E aí é claro que eu aceito sugestões, então você pode comentar aqui e também me acompanhar lá nas redes sociais para a gente ter um contato um pouco mais próximo. Disciplinas espirituais são hábitos que nós fazemos para obter um crescimento espiritual e um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Assim como a palavra disciplina sugere, são atitudes que a gente coloca em prática, mesmo quando a gente não está lá com tanta vontade de fazer aquilo, mas que por disciplina, ou seja, por consciência de que aquilo precisa ser feito, então nós fazemos. Existem muitas disciplinas espirituais e muitas formas de aplicação, mas hoje eu quero trazer aqui para vocês 7 disciplinas espirituais que eu uso no meu dia a dia e que com certeza vão te ajudar muito a crescer espiritualmente. Aqui elas não estão enumeradas por ordem de importância, e sim simplesmente para uma organização. A primeira disciplina espiritual é a leitura da Bíblia. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre como começar um relacionamento com Deus. E lá eu falo sobre a importância da leitura da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia não somente para conhecer a história ou para saber como Deus é e como Deus age, mas também para recebermos uma porção da palavra dele diretamente vinda dele, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. A sugestão que eu sempre dou é que você leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, porque dessa forma você vai se alimentando e ao mesmo tempo consegue meditar nesse texto durante o decorrer do seu dia. Às vezes a gente coloca uma pressão muito grande de ter que ler 3, 4, 5 capítulos em um dia e aí acaba não lendo, deixando para outro dia e com o passar dos dias a leitura da Bíblia já ficou lá atrás. Então é muito importante que mesmo que seja um capítulo por dia, você se dedique integralmente à leitura dele e que você possa também meditar nessa leitura no decorrer do seu dia. A segunda disciplina espiritual é a oração. Assim como temos Deus falando com a gente quando nós lemos a Bíblia, a oração é o momento em que nós falamos com Deus aquilo que está dentro do nosso coração. A oração mostra a nossa submissão e a nossa dependência ao Senhor. Então, em primeiro lugar, o nosso espírito, o nosso coração é centralizado diante do Senhor, dando a Deus o lugar devido dentro de nós. Mas além disso, a oração também é um momento onde a gente pode se abrir e compartilhar com o Senhor as nossas necessidades, os nossos desejos e aquilo que está lá no fundo da nossa alma. Essas duas disciplinas caminham juntas, porque é como se você falasse e Deus te respondesse. Afinal é isso, você fala para Deus através da oração e tem a resposta de Deus através da leitura da Bíblia. Claro que às vezes não vai ser exatamente assim, né? Você fala uma coisa com Deus e ele vai te responder instantaneamente na Bíblia. Às vezes leva um tempo, às vezes você precisa esperar, mas a palavra de Deus sempre vai falar algo que está de encontro ao nosso coração. Ainda que não seja exatamente sobre aquilo que a gente orou, mas a palavra de Deus sempre vai ser algo para edificar as nossas vidas e para nos mostrar qual é a vontade de Deus. Essas duas disciplinas precisam ser realizadas diariamente. Se você deseja crescer espiritualmente, a leitura da Bíblia e a oração não pode ser algo que você faz apenas um dia sim, um dia não ou esporadicamente. Precisa ser algo feito todos os dias. Afinal, quanto mais nós conversamos, ouvimos e falamos algo com alguém, mais próximo a gente se torna dessa pessoa. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente ora e quando a gente lê a Bíblia, a gente vai se aproximando dele, porque a gente vai conhecendo mais sobre ele e ao mesmo tempo se permitindo ser conhecido por ele também. Deus já conhece o nosso coração, mas todas as vezes que nós oramos, nós abrimos para ele a porta, para que ele fique à vontade, para conhecer mais e mais, para que ele tenha acesso a todas as áreas da nossa vida. A terceira disciplina espiritual é o jejum. E o jejum nada mais é do que você se abster da comida durante um tempo determinado.
Existem várias formas de jejuar. Você pode se abster da comida por 12 horas, por 24 horas ou por mais horas, de acordo com aquilo que você já está acostumado e que você sabe que o seu corpo vai dar conta. Mas caso você esteja começando agora, você nunca jejuou, não sabe como fazer isso, você pode escolher 12 horas para você abrir mão da comida. Então, por exemplo, das 12 da noite até as 12 da manhã do outro dia, você não vai comer nada e vai apenas beber água. E aí você vai orar no começo e vai dizer: Senhor, eu estou aqui fazendo esse jejum com o objetivo de me aproximar mais do Senhor, com o objetivo de mortificar a minha carne, e assim eu vou ficar então até tal hora sem comer. Por exemplo, até meio-dia sem comer nada, eu vou só beber água. E aí você combina com Deus, realmente fala para Ele como vai funcionar esse jejum. Quando terminar esse período, você vai orar novamente, entregando o seu jejum e dizendo: Senhor, aqui está o meu jejum, eu te entrego. E esse jejum foi com o objetivo, com o propósito de estar mais perto do Senhor. E aí você cita qual foi o motivo. É importante que dentro desse tempo você lembre a sua carne, o seu coração, a sua mente, o propósito desse jejum. Porque simplesmente abrir mão da comida não é um propósito. Mas quando você decide ficar um tempo sem comer, em jejum, diante do Senhor, como um propósito, então você precisa lembrar a sua mente disso que você está fazendo. Você não precisa ficar falando para as pessoas que você está de jejum, e você pode simplesmente continuar fazendo tudo que você faz normalmente. Mas o importante é que você se lembre que esse é um momento de santificação. Então, se tem alguma situação que geralmente é aquilo que te descontrola, que te deixa talvez mais irritado, é importante que nesse momento de jejum você esteja realmente buscando ao Senhor enquanto faz suas outras atividades, porque afinal não é só a abstenção da comida, mas o fato de mostrar para sua carne que quem manda não é ela. Você também pode fazer o jejum à noite, por exemplo, das 6 da noite até as 6 da manhã do outro dia, ou de 7 da noite até as 7 da manhã do outro dia, de acordo com aquilo que se encaixa na sua rotina, mas que também te desafia mais. Talvez você é uma pessoa que não se importa em comer pela manhã, e aí tirar a comida da parte da manhã não vai te afetar tanto, mas à noite, com certeza, talvez vai te afetar mais. Então você pode simplesmente escolher aí o horário que é mais desafiador para você e abrir mão do alimento por esse tempo determinado. Se você tem algum problema de saúde, é importante que você se atente a isso. Então, claro, Deus nunca vai colocar à prova a sua saúde ou algo que faz mal para você. Esse precisa ser um ato de consciência também, onde você tem a responsabilidade de acordo com os seus limites. Então, procure uma orientação médica, mas não deixe de realizar algum tipo de jejum em prol da disciplina espiritual para o seu crescimento espiritual. Dentro dessa disciplina também entram os propósitos, que são quando nós decidimos abrir mão de alguma outra coisa por um tempo determinado. Então, por exemplo, ficar sem redes sociais, ficar sem refrigerante, sem chocolate, sem assistir filmes, ou sem alguma outra coisa que você gosta muito de fazer. E aí, quando você for começar o propósito, você diz: Senhor, eu vou ficar sem isso, isso e isso, até o dia tal, com o propósito de... E você pode falar para Deus qual que é o propósito do seu propósito. Essa disciplina, com certeza, é uma das mais desafiadoras, porque testa mesmo a nossa carne, testa aquilo que é o nosso desejo, para voltar ao nosso desejo, a busca pelo Senhor, e não simplesmente viver aquilo que a gente já está confortavelmente vivendo ali. A quarta disciplina espiritual é o louvor. E louvar não é simplesmente só cantar. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Então, louvar ao Senhor não é apenas cantar. Mas se você canta, claro, você pode louvar ao Senhor através da música. Além disso, o louvor é simplesmente elogiar ao Senhor. É reconhecer os atributos de Deus e dizer isso ao Senhor. Você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso falando ou cantando, como eu já disse aqui no começo. O importante é que nesse momento você externalize aquilo que já está dentro do seu coração, primeiramente para fazer a sua alma, a sua mente, o seu coração entender quem é o Senhor. E aí quando você fala para o Senhor, além, claro, dele ser louvado, elogiado, adorado, você também está mostrando para você
aquela determinada característica de Deus. Por exemplo, quando nós falamos, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é a minha força, o Senhor é provedor, nós então dizemos à nossa alma essas características do Senhor. E aí, se nós estamos passando por algum momento de instabilidade, a nossa alma entende que nele nós podemos confiar. Então, o louvor não é simplesmente porque Deus quer ser louvado o tempo todo e elogiado. Não, ele não é assim. Mas é uma forma de nós mostrarmos ao nosso coração quem é que realmente merece esses elogios, essa adoração. Então, o momento de louvor é a hora em que nós colocamos diante de nós um espelho para lembrarmos quem nós somos e para lembrarmos a grandeza de Deus. A quinta disciplina espiritual é a comunhão. E com certeza, essa também é uma disciplina que é desafiadora, mas que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Imagine uma fogueira, imagina que várias brasas saem dela e sobem. Essas brasas, quando se afastam, elas não continuam acesas, elas se apagam. E com a gente acontece da mesma forma. Quando nós estamos em comunhão com pessoas que professam a mesma fé e que têm o mesmo interesse em buscar ao Senhor, nós somos fortalecidos e aquecidos como naquela fogueira. Mas quando a gente começa a se distanciar e vai sozinho e se afasta, a gente então começa a esfriar e apaga essa chama. Por isso que a comunhão é tão importante, porque quando nós estamos juntos, um vai ajudando o outro a buscar e a alimentar essa chama. Se você está buscando ao Senhor, se você já tem um relacionamento com o Senhor, mas você não se envolve no corpo de Cristo, é muito provável que em algum momento você desanime da caminhada. Porque nós sabemos que é uma caminhada muito difícil e que sozinho isso se torna ainda mais difícil. Além disso, Cristo nos convida a estar em comunhão porque nós devemos amar uns aos outros. E é inclusive amando que nós colocamos em prática a sexta disciplina espiritual, que é o serviço. Nós precisamos servir outras pessoas. Mas se nós não estamos em comunhão, nós não sabemos quem é que está passando por alguma necessidade. Por outro lado, quando nós estamos em comunhão, então nós conseguimos perceber quais são as necessidades e conseguimos atender essas necessidades. Existe um livro chamado O Monge e o Executivo, que traz uma frase que define muito bem o que é serviço. Servir é identificar e atender a necessidade do outro. Que nós possamos estar envolvidos no serviço, tanto dentro e fora da igreja, para que nós possamos ser pessoas que amam, pessoas que identificam a necessidade e atendem aquela necessidade. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu menciono sobre o serviço e sobre como nós podemos servir a Deus, tanto dentro quanto fora da igreja. Depois, se você quiser conferir, eu vou deixar aqui no final do vídeo. E a sétima disciplina espiritual está ligada também com a comunhão e com o serviço, que é o discipulado. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos ensina a ir por todo o mundo e fazer discípulos, ensinando as pessoas a guardar aquilo que ele já ensinou. Se você já aprendeu a importância das disciplinas espirituais, já conhece a Jesus e já entendeu que outras pessoas também precisam conhecer, então chegou a hora de ensinar outras pessoas. E essa também é uma disciplina espiritual, porque o discipulado, além de ser o nome do processo, que é ser parecido com Cristo, também é o nome de quando nós estamos ensinando outras pessoas a serem como Cristo. E aí, nesse momento em que nós cuidamos de outra pessoa e ensinamos ela a guardar o que Cristo ensinou, nós também nos colocamos à prova para saber se também estamos guardando aquilo que aprendemos. Então, esse momento é como se fosse uma prova, onde a gente mostra se a gente guardou mesmo aquilo que a gente aprendeu. E aí, nesse momento, as pessoas olham para nós como referências para que elas também possam colocar em prática aquilo que nós já temos guardado e que agora sim estamos ensinando a ela. Então, o discipulado é muito importante porque ele funciona como uma prestação de contas. Imagina que você diz para a pessoa que é importante ela orar e ler a Bíblia, mas você não ora e não lê a Bíblia. Quando você falar para a pessoa que ela precisa orar e ler a Bíblia, automaticamente ela pode te devolver essa pergunta. E aí você fica numa situação meio complicada.
Então, o discipulado protege o nosso coração. Isso faz com que a gente esteja sempre buscando estar mais perto de Deus e buscando ter uma vida irrepreensível, porque assim nós poderemos ser exemplo para outras pessoas. Eu tenho certeza que colocando em prática essas 7 disciplinas espirituais, a sua vida espiritual vai mudar muito e você vai crescer e vivenciar experiências lindas na presença de Deus. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais e comenta aqui embaixo se você já tem colocado em prática essas disciplinas ou se você ainda está precisando aprimorar alguma delas. Bora crescer junto e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!